Bem-vindo, meus amigos, bem-vindo a essa pré-aula de tabela periódica, aqui do curso BV Educação. Então, como já te disse, cara, o seu trabalho, o seu esforço nesse período vai vencer todo o talento que você acha que tem. Então, nesse período de coronavírus, não fique parado, vamos estudar, galera, e vamos fazer essas pré-aulas, todas elas. Como eu disse já para você, dia por dia eu vou indicar quais são os tópicos e as pré-aulas que nós temos que fazer. E na sexta-feira nós vamos tentar algo diferente. Nós vamos tentar fazer uma transmissão ao vivo, uma videoconferência com vocês em relação à química ambiental. Beleza? Tamo junto? Então vamos lá. A primeira pergunta de agora é: você coleciona alguma coisa? Eu coleciono. Eu coleciono moedas dos países que eu fui. E as moedas dos países que eu fui, eu não guardo simplesmente numa caixinha, como eu fazia quando eu tinha 2 ou 3. Eu agora guardo em uma pasta. E cada folha dessa pasta tem as moedas pregadas justamente do país que eu visitei. Ah, professor, então você tem muita moeda. Eu queria, meu amigo. Eu tenho 1, 2, 3 de €1, 50 cêntimos e por aí vai. Um dracma que não vale nada, mas vale a minha satisfação de colecioná-las. E você, minha amiga, que tem vários sapatos, como é que você guarda ele no seu armário? Eu já vi menina guardando sapato, arrumando eles no armário de acordo com o tamanho do salto, ou então por cor. Tudo que você tem e organiza tem um critério de organização. Assim como é a vida, é a química. Como, professor? Cara, antigamente a gente não precisava organizar nada dos elementos químicos, que eram muito poucos. Mas a partir do momento que nós começamos a ter vários elementos químicos descobertos, legal? Nós precisamos ter uma organização de apresentação desses elementos químicos. E a primeira organização desses elementos químicos veio com as tríades de Daubner em 1829. Tríades? Sim, ele organizou os elementos de 3 em 3, buscando elementos com propriedades semelhantes. E qual era a regrinha? Tem propriedade semelhante junta? Não. Tinha uma média matemática. Ele pegava 2 elementos com propriedades semelhantes, como por exemplo eu tenho aqui o lítio e o potássio. O lítio tem número de massa. O que é número de massa? É a quantidade de prótons e nêutrons dentro do núcleo do átomo. Mas nessa época não tinha núcleo de átomo não, só tinha o peso do átomo mesmo, estimado muito mal e mal. Então eu tinha o lítio com peso 7, o potássio com peso 39. Se eu pegar 7 com 39, dá quanto, galerinha? Pensa rápido. 46. Dividido por 2, 23. Qual é o elemento que tinha um peso estimado em 23? O sódio. Então isso quer dizer que para Daubner, lítio, sódio e potássio tinham as mesmas propriedades. Captou a ideia? Então ele pegava um elemento com massa pequena, um elemento com massa grande, com propriedades semelhantes, somava e dividia por 2. O elemento que completava a tríade era a média aritmética da massa desses outros 2. Isso funcionou para poucos conjuntos de elementos. A partir do momento que começou a ter mais elementos, essa organização não funcionou mais. Até porque, como eu disse, a massa era estimada, porque eu ainda não sabia do núcleo do átomo nessa época. Em 1862, um francês, Jean Champortois, ele era um geofísico, inventou um modo de organizar os elementos dentro de um parafuso telúrico. Caraca, professor, parafuso telúrico, o que é isso? Olha só, abre como se fosse um mapa. Ele fez 16 linhas e várias linhas na horizontal. Então ele quadriculou o mapa, como se fosse latitude e longitude. E começou a colocar de maneira horizontal, helicoidal, dentro desses quadriculados, os elementos.
partindo do primeiro elemento aqui em cima, o oxigênio 16, e aumentando a massa desse elemento, fazendo uma linha mestra. Partindo dessa linha mestra, ele foi colocando elementos com propriedades semelhantes em outras linhas helicoidais dentro desse mapa, que quando eu fecho esse mapa, eu tenho aquela volta do círculo como se fosse um parafuso. Só que o grande problema, à medida que apareceu mais elementos, essa organização, que os elementos que ficavam na mesma coluninha aqui, com propriedades semelhantes, fugia, morria, acabava. Então não, gente, isso não funcionou. Até porque é o mesmo problema, as massas eram estimadas. Já 2 anos depois, em 1864, surgiu um inglês, o Newland, que resolveu propor uma nova forma de organização dos elementos. Qual? Você já ouviu falar em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó? Cara, essa brincadeira se constitui uma oitava musical. Então ele criou uma oitava química. Ele organizou os elementos de 7 em 7, galera. De 7 em 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí ele ia colocando os elementos em ordem crescente de número de massa e ia vendo que de 7 em 7 repetia as propriedades. A única coisa que ele conseguiu certo é agrupar a família dos metais alcalinos terrosos. Não, desculpa, a família dos metais alcalinos. E a maior parte dos metais alcalinos terrosos. Isso ele conseguiu. Hoje a gente sabe que ele conseguiu. Mas na época ele foi ridicularizado pela sociedade, Real Sociedade Britânica de Ciência, por fazer uma associação com a música. Que pena. Mas o que aconteceu? De 64 para 1869, guarda essa data, 1869, importante, Dmitri Mendeleev, um russo. Se você pensar em ciência na Rússia, tudo que tem, Museu de Ciência na Rússia, Dmitri Mendeleev. Foguete espacial russo, Dmitri Mendeleev. Satélite russo, Dmitri Mendeleev. É o grande expoente da ciência russa. Porque esse cara foi o primeiro que propôs uma organização que foi aceita pela comunidade científica. Como? Não foi de 7 em 7, nem foi fazendo voltinha, nem de 3 em 3. Ele estava explicando para os alunos dele os elementos químicos e as suas propriedades. Então ele escrevia uma carta, uma cartolina, com símbolo oxigênio, número de massa estimada, as propriedades dos elementos. E aí ele foi começar a colocar isso no chão da casa dele, começou a colocar os elementos em ordem crescente. E aí de repente ele viu que num dado momento, o elemento de massa lá na frente repetia com o primeiro elemento que ele colocou aqui. As propriedades repetiam. A forma de reagir com enxofre, a forma de reagir com oxigênio, a questão da condutividade elétrica, todas essas propriedades físicas e químicas se assemelhavam. Então ele começou a juntar em grupos e propôs a questão dos grupos ou famílias dos elementos. Como ele fez de 7 em 7? Não, ele propôs 8 grupos. Fiquem tranquilos que eu vou mandar essa foto da tabela de Mendeleev para vocês. 8 grupos. Então tem um grupo que reage com oxigênio, formando um monóxido de di e o número do elemento, monóxido do elemento, trióxido de di, o elemento, e por aí vai nessas propriedades de reações químicas com os elementos. 8 grupos, sendo o último formando o tetróxido do elemento, em questão analisada. E ele fez aqui 12 colunas, tá? 12 colunas. 12 colunas verticais. E nisso ele foi colocando os elementos em ordem crescente. Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Olha como se assemelha com a coisa atual. E aí ele viu que o sódio, que é o flúor, tem massa 19, o próximo é o sódio com massa 23, tinham propriedades semelhantes com o lítio. Mas isso já foi dito pelas oitavas de Newland e confirmado por Mendeleev. O grande lance de Mendeleev é que quando ele chegou no elemento
44, que não existia à época, ia entrar na mesma família, no mesmo grupo do bório e do alumínio. Que elemento é esse? É o galho. Ninguém conhecia o galho. Quando se descobriu o elemento galho, ele tinha propriedades semelhantes do bório e do alumínio. E aí, se encaixou perfeitamente nas previsões que Mendeleev fez. O grande lance da tabela de Mendeleev, que vários buracos existiam, mas esses buracos, ele afirmou, vai ter número de massa tal e vai ter propriedade tal, porque tinha um padrão de organização. Legal? O que aconteceu? Lá na frente, quando a massa aumenta, passa a massa para mais de 200, alguns elementos se embaralham. Mas isso não levou ao descrédito dessa tabela. Isso fez com que nós quiséssemos melhorar essa proposta feita por Mendeleev. Nessa tabela, ele não colocou, como Newland tinha colocado, o níquel e o cobalto junto com o boro, junto com o bromo e com o flúor. Hoje sabemos que bromo e flúor são halogênios a metais, e níquel e cobalto são o quê? São metais. Então eles não podem estar na mesma família. E aqui não estão na mesma família. O cobalto, o níquel, o cobre, o ferro estão na família 8, que reage com o oxigênio formando tetróxidos. São características desses metais que estão aqui na família 8. Então essa proposta foi muito bem aceita. E com isso, gente, iniciou a história da tabela periódica. Gente, o ano passado, 2019, completou 150 anos dessa tabela periódica. Para você ver como isso foi um marco na ciência, tanto na física como na química. O ano passado não foi o ano internacional da água, não foi o ano internacional da biodiversidade, muito menos o ano internacional do amor. Foi o ano internacional da tabela periódica. Então você pode ter certeza que algum vestibular vai cobrar a tabela periódica e nós vamos ver a tabela periódica atual na próxima aula, no próximo vídeo. Conto com você. Um grande beijo. Mua!